todos e todas! Sejam bem-vindos a mais essa aula ao vivo aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Maria Carolina e estou aqui com Késia, nossa intérprete de Libras. Bem-vinda, Késia. E também, gente, eu tenho uma convidada especial hoje aqui, a professora Isabel Borges, a professora de Ciências, que a partir desta aula vai estar aqui conosco todas as aulas. Bom dia, professora. Bom dia, pessoal. Todos bem-vindos aqui a mais uma aula aí com a professora Carol. Vamos conversar hoje, né? Hoje vai ser um bate-papo bem legal. Espero que vocês participem bastante. Joia! E aí, então, gente, eu gostaria de falar o seguinte, ó, vocês baixem aí, né, o aplicativo do Educa Recife, tá certo? Para a gente começar a interagir nessas aulas, tá? Contamos com a participação de vocês. E eu quero relembrar aqui essa frase que eu falei na última aula de Isaac Newton, né? O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Por que eu estou relembrando isso aqui de novo? Porque hoje eu gostaria que a professora Isabel falasse um pouquinho sobre essa frase, contextualizando aí com conhecimento científico. Então, vamos lá, professora. Vamos sim, né? É uma frase para a gente poder realmente parar um pouquinho para saber da importância do conhecimento. Então, é muito importante a gente perceber a nossa responsabilidade quando temos conhecimento de alguma coisa. Em relação agora, né, à questão da pandemia, a questão do coronavírus. Então, o nosso conhecimento é a questão da prevenção. A gente sabe que nós temos que usar máscara, nós temos que lavar as mãos. Então, esse é um conhecimento, né, que está nos ajudando a nos prevenir em relação à doença. Então, o que eu quero dizer em relação ao conhecimento, Carol, é a responsabilidade do conhecer. Algumas pessoas até dizem assim, é melhor a gente não ter o conhecimento para não assumir a responsabilidade. E nós aqui, né, o nosso time aqui de ciências, nós estamos dizendo o contrário. É muito importante conhecer, pessoal, porque é a partir do conhecimento que nós vamos poder, além de estar a par do que está acontecendo à nossa volta, nós também estamos nos prevenindo em relação à doença e a outras coisas também. Perfeito, professora. É isso aí, gente. Então, se liga nesse recadinho aí que a professora está passando para vocês, tá? Vamos nos prevenir aí contra o corona. Não é porque já tem uma parcela da população vacinada que a gente tem que descuidar aí de todas as medidas, né? Então, olha só, o que a gente viu na aula passada? Nós vimos conceito de mutações cromossômicas, os tipos de mutações, né, numéricas e também estruturais, os conceitos de translocação e deleção, doenças relacionadas a tudo isso, né? Então, nós vimos síndrome de Down, síndrome de Patau, Edwards, orofaciodigital e miado do gato. Mas eu queria, já que a gente vai falar de doenças hereditárias hoje, eu queria que a professora Isabel relembrasse aí, na verdade não relembrasse, né, mas comentasse um pouquinho com a gente sobre esse conhecimento científico, que relação que ele tem com essa nossa temática de hoje, professora? Fazer essa relação do conhecimento científico, né, com essas doenças, eu gosto sempre de falar, Carol, que muitos alunos dizem assim, essa questão da saúde, né, essa questão de uma pessoa doente, então a gente associa logo a questão da hereditariedade com realmente o que é passado de pai para filho. Então a gente tem que lembrar que além de todas as nossas características, né, a questão da cor dos olhos, a questão aí do biotipo, a questão até que vocês devem ter visto com a professora Carol, algumas coisas em relação a essa hereditariedade, né? Aquele exercíciozinho com a língua, a questão da orelha. Então, são fatores, mas é muito importante a gente saber que na questão da hereditariedade existem algumas informações que estão em mim, mas que não foi passada para meus filhos, e que pode estar sendo passado para os meus netos. Então, é importante a gente conhecer essas informações sobre a hereditariedade, sobre a genética, para a gente entender por que eu tenho um olho claro e a minha mãe não tem, e meu pai também não tem olho claro. A gente vai ver que algumas dessas informações, elas demoram um pouquinho para passar, então vai chegar aí na segunda geração. Então, fica de olho aí, vê aí quais são as características que vocês têm, que está presente nos pais
e que às vezes não estão presentes, mas vem lá dos avós de vocês. Ok, Carol? Verdade, verdade. Olha só, queria só falar uma coisinha rápida aqui com vocês. Ó. Vai aparecer aí o QR Code, tá certo? O primeiro QR Code é para Android, tá, gente? Já tá aí na sua tela. E o segundo que aparecer serve para iOS, tá? Então, para vocês aí terem acesso para baixar aí o Educa Recife no celular de vocês, tá bom? Então, por favor, acessem e entrem em contato com a gente, né, professora? Que é muito importante essa interação deles com a gente, tá bom? Logo, logo, Carol, eu vou estar aqui conversando, né, com vocês. Verdade. Quando vocês baixarem, vocês vão mandar as perguntinhas aqui, eu vou ser essa ponte, passando para a professora Carol, o que é que vocês estão colocando, como é que vocês estão respondendo os questionamentos. Vai ser bem interessante. Vai ser bem legal. Baixem aí, pessoal. É isso aí. Agora, Carol, a gente está falando aí dessa questão da hereditariedade, né? E eu falei um pouco da questão das características visíveis e algumas características que não são visíveis. Sim. O que é que tu preparaste, Carol, em relação aí às doenças? Então, vamos lá. Ótimo, professora. Vamos ver aqui então, gente. Olha só. Na aula passada, né, a gente viu alterações na estrutura e no número de cromossomos. Mas hoje, se liguem aí, a gente vai falar dessas alterações nos genes, tá certo? Esses genes estão aonde, prof? Estão dentro dos cromossomos, né? Lembra disso? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, olha só. Distúrbios monogênicos. Então, esse é o nome para esses genes que estão lá nos cromossomos, que são alterados. Então, a gente chama isso de distúrbio monogênico, quando um gene é alterado lá no cromossomo, tá certo? E esse distúrbio, ele pode ser classificado aí de duas formas. Nos cromossomos autossômicos, né, quando os genes estão lá nos cromossomos autossômicos, a gente pode chamar de herança autossômica dominante e de herança autossômica recessiva. Lembra aí dessa questão de dominante e recessivo? Pois é. E também nos cromossomos sexuais, né? Então, temos a herança ligada ao X dominante e a herança ligada ao X recessivo, tá certo? Vamos passar aqui, ó, só para explicar para vocês que na herança autossômica dominante, basta apenas que um gene só de um dos cromossomos apresente alteração para ela acontecer, tá certo? Então, por isso que ela é dominante aí, né? Porque esse gene alterado, ele veio ou de um gameta do pai ou da mãe, né, gente? Só precisa vir de um para que haja essa herança autossômica dominante, tá certo? São mais comuns na população essas doenças associadas à herança autossômica dominante. Já que na herança autossômica recessiva, precisa haver 2 alelos, lembra disso? Azinho, azinho, né, gente? O exemplo aí, né, para recessivo. Então, ó, 2 alelos recessivos para a doença se manifestar, tá certo? E são mais raras na população. Ô, professora Isabel, falando dessa história, né, do dominante e do recessivo, quais são os exemplos que a senhora usa no dia a dia com seus alunos, mais interessante, assim, sobre isso, né, sobre o fenótipo e tal? Nessa questão aí, né, que até eu já dei um spoilerzinho. Um spoilerzinho, foi. É muito interessante nessa questão do dominante e recessivo, né? Quando eu disse aí a vocês, dê uma olhadinha em casa aí, olha aí, preste mais atenção ao papai, à mamãe, para vocês verem. Vocês vão perceber que você e os seus irmãos, às vezes, têm mais características de um deles, mais do pai ou da mãe. Vocês vão ter condições de observar. E aí vocês, mesmo sem fazer, né, toda aquela transação que Carol já mostrou, de azinho, de azão, só em observar vocês vão descobrir quem é o dominante. Então, o que eu sempre coloco, Carol, para os alunos, é que eles observem isso, essa questão de quem realmente, lá no seu pai, na sua mãe, a característica principal. Se por acaso o pai não está próximo, né? Conversa aí, pede para a mãe descrever, pede para alguém aí da família descrever as características, se faz tempo que você não vê. Mas é muito importante a gente perceber isso através do exemplo. Ou observa alguns parentes, né? O primo que chegou, tenta observar. Agora não vai aí, gente, querer fazer aí, né, totalmente essa característica, não. É só para a gente saber essa diferença. Ter uma ideia, né, professora? É verdade, tá certíssima. Então, vamos lá, então, conhecer algumas dessas doenças aí, ó, da herança autossômica dominante.
Doença de Huntington. Já ouviram falar nessa doença, gente? Já ouviu, professora, falar nessa doença? Muito. Vamos Essa aí ver o doença... que a Carol vai apresentar, pessoal. Essa doença é difícil, tá, gente? Por quê? Ela vai atingir partes do cérebro da gente, né? Vai começar a se degenerar, tá certo? Então, quando o cérebro da gente começa a entrar numa degeneração, então o que acontece? Vai mexer com tudo no nosso corpo, né? Nós somos comandados aí, né? Por essa central, né? Então, assim, se o cérebro está se degenerando, os neurônios estão se degenerando junto, né? Então, assim, autocontrole, né? Muscular, memória, fala, tudo isso vai sendo alterado, tá, gente? Doença é progressiva, levando à morte. Infelizmente, não existe cura para ela, tá? Então, ela começa a atingir a população entre 35 e 40 anos, né? Já começa a afetar aí, afeta 1 a cada 10 mil pessoas. Então, é até uma frequência alta, né, para esse tipo de doença. Geração de filhos tem 50% de chance de receber essa herança aí, tá certo, gente? Então, se os pais tiverem 2 filhos, por exemplo, provavelmente um vai estar carregando aí nos genes essa doença aí, tá certo? Tratamento com antipsicóticos é a única coisa que existe para dar uma equilibrada aí, porque como mexe com o cérebro, a pessoa começa também a ficar um pouco, né, desorientada, né, a fazer coisas que normalmente ela não faria, tá bom? Aqui na síndrome de Marfan, ela já mexe com tecido conjuntivo, né? E aí no tecido conjuntivo vai atingir o quê? As articulações, tá? Então, ó, mutação no gene que codifica fibrilina. E aí, ó, força e resistência desse tecido conjuntivo. Então, começa a enfraquecer aí as articulações, tá certo, pessoal? Então, mexer com a articulação vai mexer o quê? Com o movimento do corpo, né? Até uma simples ação de sentar, levantar, isso já vai começar a ficar muito difícil para esse indivíduo, tá? Então, dedos e braços longos, articulações são flexíveis, mas isso não é uma coisa boa, né? Porque a flexibilidade aí, ela pode começar a deixar essa articulação muito frágil, tá certo? Então, problemas cardíacos e pulmonares são constantes nessa doença, não há cura e nem forma de corrigir isso aí, tá bom? Expectativa de vida normal, né, como qualquer outro, mas seria uma vida bem complicada, né? Agora, na herança autossômica recessiva, a gente viu agora dois exemplos aí de dominante, mas e recessiva, né? Fibrose cística. Gente, na fibrose cística, o que é que acontece? Olha o que está dizendo aí, ó, produção de muco grosso e pegajoso. Então, no pulmão, por exemplo, começa a haver essa produção exagerada desse muco. Então, se há uma produção exagerada de muco dentro do pulmão, o que é que vai acontecer? A respiração vai ficar prejudicada. Vai ser muito difícil do indivíduo respirar. Mas isso também acontece no trato gastrointestinal. Então, começa a haver uma obstrução aí por conta dessa fabricação de muco excessivo, tá? Então, ó, tosse, vômito, chiado, né, na respiração, diarreia crônica, tudo isso acomete o indivíduo, tá? Então, a geração aí, né, os filhos, 25% de chance, se os dois, né, se o pai e a mãe forem portadores do gene, tá certo? Diagnóstico precoce, teste do pezinho, que é super importante. Muitas crianças não fazem o teste do pezinho, mas é necessário. Então, olha, criança recém-nascida, faça um teste do pezinho nela, tá, gente? Porque através do teste do pezinho a gente consegue identificar várias doenças que podem se manifestar nesses indivíduos, tá? E mais um exemplo aqui na fenilcetonúria. Olha só, erro no metabolismo da fenilalanina. É um aminoácido que a gente tem no corpo, né? Então, essa fenilalanina... é trava-língua. Esse lalá aí tá... é um trava-língua. Ela não se transforma em tirosina, né? Então, há um acúmulo desse aminoácido dentro da gente. E aí começa a haver danos cerebrais, porque principalmente no líquido cerebral, né, no líquor, começa a ficar muita quantidade aí de fenilalanina
E aí, há essa possibilidade de danos cerebrais, tá certo? Dieta pobre em fenilalanina é essencial para poder tentar minimizar aí os riscos, né, de haver dano cerebral mais rapidamente, tá certo? Teste do pezinho novamente, professora. O teste do pezinho é super importante, né, para os recém-nascidos. E essa questão aí que eu chamar a atenção, Carol, da alimentação aí, né? Que é muito muito séria. Mesmo diante da crise que estamos vivendo, então é importante a questão de ver essa alimentação legal, o que é que a gente pode trocar. Muitas vezes a gente quer um alimento diferenciado, um alimento que o custo está alto, mas vê aí o que é essencial, a questão, né, do leite, de ovos, para poder ter uma alimentação que possa também ajudar em relação a essas doenças. Exatamente. É importante essa escolha do alimento, né? Porque nem sempre aquilo que você está comendo, ele não vai te nutrir, não vai te trazer os nutrientes necessários, né? Então, é bem importante essa questão da escolha aí do alimento. Mesmo diante da crise, Mesmo né? diante da crise. É ver, procurar feiras livres, ir em determinados horários, que possa não ter, vamos dizer, uma fruta, uma verdura, assim, mas já está num preço acessível, que tem condições de consumo, né? Exato. E ver como é que pode fazer para melhorar essa alimentação, mesmo sabendo da crise que estamos vivendo. Verdade. E mais uma doença autossômica recessiva, que é a anemia falciforme aí. Deformação dos glóbulos vermelhos. Vocês estão vendo aí na figura que tem aqui, ó, uma hemácia e a outra hemácia aqui tem uma forma de foice ou forma de lua, tá, gente? Então, isso aí, o que é que acontece? A hemácia, ela fica endurecida, né? E elas formam grupos. Então, muitas vezes, como elas ficam agrupadas, elas terminam entupindo vasos sanguíneos, tá certo? Por conta dessa deformação da doença, né? E também essa característica aí de formar grupos, né? Entopem vasos sanguíneos, é uma confusão danada. E a população negra, ela é mais afetada por essa doença, tá? Teste do pezinho aí de novo, fiz questão de colocar em todas as doenças que são importantes, né? Esse teste do pezinho é muito importante para elas, tá? Então, falamos aqui das doenças de cromossomos que atingem genes, né? Em cromossomos autossômicos. Agora a gente vai ver aqui cromossomos sexuais, tá? Mas tem uma coisa aí um pouquinho diferente, né, professora Isabel? Porque a gente costuma falar de doenças hereditárias e a gente imagina que essa herança vai ser passada de pai para filho, né? No caso aqui, dessa história de cromossomo sexual, e aí, professora? Eu acho que esse é o exemplo, né, de tipos de doenças hereditárias que vale a pena a gente entender o porquê, né? Porque o que a gente sempre costuma observar o pai tem essa doença, está visível no pai, então o filho vai ter também. A mesma coisa em relação à mãe. Mas agora nós estamos diante de algo diferente. É uma doença hereditária, mas aí a gente não vai observar essas características da doença nos pais. E aí eu pergunto, Carol, por que a gente não vai ver não vamos ver essas características nos pais? O que é que tem para explicar, para a gente não esquecer mais? São hereditárias, não estão presentes nos pais, mas são herdadas. O que é que aconteceu durante, né, a formação desse novo indivíduo que desencadeou esse tipo de doença? Pois é, aquela história da meiose, né, professora? A história da meiose, da divisão aí celular na hora da formação dos gametas. Eu já falei isso para vocês várias vezes, né? Vocês já devem estar aí em casa. Aí, professora, é meiose, é meiose. Pois é a história da meiose. Então, se na divisão aí celular, na hora da formação do espermatozoide no homem, do ovócito feminino, o que acontece, gente? Aquela, separação aí, né, nos cromossomos ocorre de maneira errada, acontece de uma maneira diferente. Então, essa característica aí do espermatozoide, ela vai ser passada para frente, mas não vai ser diretamente por conta dos genes do pai, né, professora? Se o espermatozoide, ele tiver aí já com essa alteração, né, por conta na formação dele, ele vai passar, sim, aquela herança para frente. Vai vir do pai, não diretamente, não é verdade? Então, vamos ver aqui. Olha só para relembrar para vocês aquela história dos cromossomos homólogos e não homólogos, né?
onde há pareamento entre X e Y, o X é bem maior do que o Y, né? Então, a gente sabe que a gente vai receber aí a herança ligada ao sexo do X aqui, onde o X não estiver pareado com o Y, do mesmo jeito que o Y, tá, gente? Essa herança aqui, restrita ao sexo, né, ou ligada ao Y, vai ser passada para frente através dessa parte do cromossomo que não é homólogo ao X. A gente já viu isso, só recapitulando aí rapidão. Então, ó, a hemofilia. A hemofilia é uma doença, né, bem complicada e ela é bem dependente aí da saúde pública, né, da questão de saúde pública, né, professora? Porque, olha só o que é que acontece. Existe o fator 8 na hemofilia A e o fator 9. Esses fatores são o quê? Fatores de coagulação. Então, se o indivíduo ele não consegue naturalmente coagular o sangue, o que é que acontece? Ele vai sangrar sem parar. Então, olha que coisa difícil aí, né? Então, ó, na leve, ele pode sangrar em cirurgias, extrações dentárias, mas de grave a moderada, ele tem sangramento espontâneo a qualquer hora, a qualquer momento e em qualquer parte do corpo. Então, é uma doença que os indivíduos, eles são altamente dependentes da saúde pública, né, para poder tomar esses fatores aí, né, tomar, ou seja, vão colocar, né, através do sangue mesmo, esses fatores, tá? No daltonismo, vou falar aqui bem rapidinho, porque até eu já conversei com isso sobre vocês, mas eu queria só dar um exemplo aqui do professor de vocês, de inglês, o professor Rony. Ele até me autorizou a falar isso aqui, mas nesse momento que a gente está fazendo a aula para vocês, o professor Rony e o professor André estavam montando uma aula sobre cores, né? Para o 7º ano, se não me engano. E aí, nessa história de ver as cores, eles descobriram que o professor Rony tem uma certa dificuldade aí para enxergar na gradação do vermelho, o vermelho mais clarinho, o rosa, né, professora? Foi muito interessante isso, né? Porque o professor André ficou, você não está vendo, professor Rony? Ele, não estou vendo. E é interessante porque existem vários exemplos de teste, né? Isso. E o professor Rony, ele conseguia em alguns momentos, né? Em alguns testes, ele conseguia enxergar. E aí é uma variante, é apenas um tipo, e ele não consegue. E isso já era percebido antes, né? Ele disse que na infância, algumas vezes, ele não conseguia ver e alguém mostrava, mas agora que ele começou a trabalhar junto aí com o André e trocar algumas ideias em relação à construção de aula, é que ele não conseguiu ver mesmo. Então, é muito importante também a gente começar a perceber e a falar o que a gente não está, né? Ou então o que a gente está vendo. Quando alguém diz, mas você não está vendo isso aqui, é vermelho, não está vendo isso aqui, é de tal cor. É importante que você reveja isso, porque um teste só não vai dar esse resultado que você gostaria de ter, né? Isso. É muito importante a busca, a procura, até mesmo por uma questão médica, procurar mesmo. Olha, eu vou no postinho, depois o postinho vai me encaminhar para um oftalmo e o oftalmo vai me ajudar a identificar se eu tenho ou não esse probleminha. Verdade, professora. Então, assim, só para a gente continuar aqui, então, com a nossa aula, nessa última parte, né? Distúrbios de herança multifatorial. Isso é o quê? Quando efeito de interações entre conjuntos de genes e o ambiente. Então, estão aí algumas das doenças que podem ser acometidas pela população, tá certo? Por conta disso. A doença celíaca, que é aquela doença, gente, quando você tem intolerância a trigo, por exemplo, né? Então, a pessoa fica com disenteria, né, diariamente. É uma predisposição genética para 10% dos familiares, tá certo? Então, ó, os anticorpos aí vão atacar as vilosidades, né, do intestino, fazendo com que haja uma menor absorção desse nutriente, né, do trigo, por exemplo. É como se fosse uma alergia, tá certo, gente? Cria essa alergia aí, né, e a pessoa começa a ter muita diarreia, né, por exemplo, botar para fora, né? Então, essa é a doença celíaca. A fissura labial, o que é que acontece, gente? Não há essa formação completa do palato, né, do céu da boca e, às vezes, do lábio aqui, né? Então, a criança já nasce assim, tá certo? Tem esse probleminha. É informação passada, né, herdada pelos pais. Uso de álcool, cigarro, medicamento, raio-x abdominal quando a mãe está grávida, tudo isso pode levar a
junto com a genética, né, também essa parte ambiental, né? Então, se a mãe vai fazer um raio-x abdominal na gravidez, isso pode afetar aí na questão genética e pode vir o bebê com essa fissura labial, tá? Diabetes também, né? Muita gente tem diabetes, então, assim, é a falta total ou parcial de insulina, né? Precisa haver uma alimentação equilibrada, exercício físico, tá certo? Muitas vezes precisa ser aplicado aí a insulina na pessoa, né? E o câncer, né, gente, que a gente sabe que ele pode ser hereditário, mas olha, esse fator ambiental tá muito relacionado aí, tá certo? Então, vamos ficar ligados na nossa alimentação, na maneira como a gente vive, né? Então, para não ficar suscetível aí a alterações genéticas vindas pelo câncer, né, professora? Estamos encerrando aqui essa aula de hoje. A senhora gostaria de falar alguma coisa, professora? Eu acho que a gente está falando bastante de doença, né, Carol? E eu gostaria, assim, da contribuição, assim, no final, a gente parar um pouquinho para pensar na doença, mas pensar na saúde, né? E quando vamos trabalhar em sala de aula, às vezes a gente fica perguntando, a gente apresenta o conceito de saúde ou apresenta o conceito de doença? Sim. E aí eu vou trazer aqui para vocês, rapidinho, a Organização Mundial de Saúde diz que saúde é o bem-estar físico, mental e social. Esse é o recadinho, gente, para vocês. Aí, professora, muito obrigada. Gente, vamos ficando por aqui. Espero vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.